Pelo comum, não muitas das histórias, mas todas as histórias fundamentam-se em um objeto, em uma história de um alguém. Isso é notório. Desde o princípio da existência humana, segundo os estudiosos, segundo as tribos, podemos assim dizer, mais ignorantes possíveis, os sumérios, os africanos, os indianos e outros povos da antiguidade, nós vamos encontrá-los surpresos, preocupados com algumas interrogações que os assoberbavam em todos os sentidos. Por que o sofrimento? Por que a vida? Qual o porquê da morte? Estas interrogações trouxeram aos povos do passado uma inquietude e passaram, como verdadeiros garimpeiros, a vasculharem tudo aquilo que estava ao seu alcance, tendo em vista encontrar uma resposta, muito embora subjetiva, embaçada, daquilo que pudesse lhe ajudar a entender um pouquinho sobre cada uma dessas interrogações. E é o que é interessante notarmos é que os filósofos, os teólogos, com os seus questionamentos que sempre nos trouxeram e continuam nos trazendo admirações. Eles queriam encontrar uma resposta para o sofrimento humano. Jó é um dos exemplos, dentre os muitos. Uma resposta para o sofrimento humano. Eles nem se preocupavam tanto com aquele que foi vitimado por uma enfermidade causada por um instrumento qualquer, por um animal do campo, porque eles encontravam razão, explicações. Ele ficou com a perna dilacerada, ele ficou sem poder enxergar, sem os braços e as pernas, por esta e aquelas razões. Isto, em parte, amenizava e satisfazia os seus questionamentos. Por que fulano de tal entrou na batalha como o cavo de Sansão, muito alto, 2,60 metros e poucos centímetros de altura, o homem que desafiava multidões, tombou com uma simples pedra lançada por uma criança, utilizando para atar uma funda. São questões que razoavelmente se entendem com facilidade. Mas o que mais preocupava eles, porque um justo sofre, um inocente sofre. Conhecemos fulano de tal há anos, a sua vida em nada deixa a desejar, é homem que estava acima de qualquer suspeição e de um momento para outro foi vitimado por uma diversidade da vida. Questionamento isso aqui. E Jó não é por menor. Jó é um deles. Jó é um deles.
Se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver o seguinte. Quantos não foram vitimados pelo dilúvio? Porque Sodoma e Gomorra deixaram de existir. Através da história, ou das historicidades, nós vamos chegar a uma conclusão. Vamos chegar. Jeremias, Ezequiel, homem de Deus, João Batista, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu e muitos outros foram trucidados. Nós vamos ver o seguinte, que eles eram portadores de uma mensagem. E geralmente elas iam de encontro com as convicções daqueles que faziam parte da plateia. Como eram colocados em posições desvantajadas, partiram para o ataque. Não é por menos hoje. Qualquer coisa que não venha alimentar o nosso ego, nós partimos para o ataque. Queremos abafar, extinguir o personagem daquela voz, porque não vem satisfazer-me, não vem acariciar o meu ego, meu ponto de vista, mas vem de encontro àquilo que eu digo, àquilo que eu faço. Então é justificável que tais personagens agem dessa maneira e nós vamos encontrar as razões. Mas quando partimos para um homem justo, reto, íntegro e temente a Deus, desviava-se do mal, que muitos hoje não se desviam do mal. Se dizem íntegros, retos, tementes a Deus, mas através do seu jornadear, caso venhamos acompanhá-los, a conclusão a que chegamos é que eles não são aquilo que muitos julgam que eles fossem, ou seja, mas Jó, bem diferente, reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Quanto de nós estamos procurando, pelo menos, nos desviarmos do mal? A coisa é séria. Muitas das vezes nós vemos o fogo, sabemos que o fogo queima, o fogo pode trazer inconveniências seríssimas para nós, e nós nos jogamos no fogo. Não se sabe se a imbecilidade e a ignorância os leva a tal ponto. Talvez a razão é porque foram acometidos pelo fermento dos fariseus. Jó, por exemplo, foi um homem sincero. E de um momento para o outro, lá está Jó, sem os seus pertences, sem a sua saúde, sem os seus amigos, sem os seus admiradores. Este homem nos chamou a atenção. Já escrevemos 5 livretos sobre este personagem. Não sabemos com precisão quantos sermões, quantos temas foram elaborados tomando o livro de Jó como base. E dentre muitos eles, destacou-se ou destaca-se esse: o perfil de um gigante humano. Nem todo gigante é humano.
ele às vezes se ensoberbece pelo seu tamanho, pela sua força, como o gigante Golias, pela força, pela sua estatura. Jó é o homem. Então, daí porque nós escrevemos sobre esse personagem. O perfil de um gigante humano. É aquele que sente a dor do outro, as limitações do outro, as dificuldades pelas quais muitos são impossibilitados de atingir as suas perspectivas de vida. E Jó era esse personagem que ajudava o alguém a conseguir o que eu gostaria. Muito diferente de muitos de nós de hoje, que vemos o outro não como alguém a quem venhamos estender-lhe a mão, ajudá-lo, mas como um alguém de quem podemos tirar mais alguma coisa. Isso é o fermento dos fariseus, como diz a menina lá. É o evangelho dos fariseus. E Jó serviu o povo da sua época. Pela história, somos informados que quilômetros e quilômetros de distância partiam multidões para ouvi-lo, porque sabia que ele tinha palavras que pudessem ajudá-los na sua caminhada terrena. Leia o livro. O perfil de um gigante humano. E você vai ter uma ideia daquela ideia que nos levou a elaborarmos esse pequenino livro. Possamos alguma coisa relacionada ainda a esse assunto. Se trata de uma discussão filosófica em linguagem altamente poética acerca do problema do sofrimento humano. Muito cedo na história os homens começaram a se perturbar com as tremendas desigualdades e injustiças da vida. Como podia um Deus de bondade fazer o mundo tal qual é, onde há tanto sofrimento e onde tanto padece quem menos merece? O perfil de um gigante humano começa com uma informação a respeito de Jó, chefe patriarcal, príncipe do deserto, ou o que na época se chamava rei, de riqueza e influência imensa, famoso por sua integridade, piedade e caráter. Um homem bom que sofreu vicissitudes terríveis, as quais lhe vieram tão de súbito e esmagadoramente que o fato tornou-se conhecido largamente, assunto de conversas e de especulação, fazendo toda a gente pasmar. Segundo a Bíblia, Satanás, o anjo acusador, insinua que Jó, em sua integridade, era interesseiro, isto é, que Jó somente servia a Deus porque isto lhe rendia alguma coisa, materialmente falando. Resumia-se no seguinte: a prosperidade material não é um elemento de acréscimo para a fé de Jó, mas a própria raiz dessa fé. A destruição da raiz seria a morte da flor. Deus, pois, permite-lhe fazer um teste dessa acusação sua, e Jó, ao vencer, ficou ainda mais abençoado e dedicado a Deus. Meu querido irmão, amigo, ouvinte, pense nesse homem, no perfil de um gigante humano. Em 1979 falamos sobre este tema.
no púlpito da Igreja Batista da Catarina, em Teresina. E eu me lembro que ao descer dali, o doutor Hélio de Freitas, desembargador ali em Teresina, nos disse: como você encontra tanta coisa em um homem como Jó? E há muitas coisas ainda que podemos encontrá-las. E ele me deu um abraço. E na mesma hora passou nos mãos também um livro. Hoje ele está na glória. Leia o livro. O perfil de um gigante humano. Pode ser que a gente tire dali alguma coisa que venha enobrecer-nos, já que nem sempre os diplomas acadêmicos enobrecem uma inteligência. Tenho dito.